Olá, nessa aula nós vamos dar uma visão geral de quem é o Dialogflow. Até bem pouco tempo atrás existia uma empresa chamada API.ai, que foi a empresa que criou o produto que hoje é o Dialogflow. O Google comprou essa empresa e integrou o produto no seu portfólio de produtos e rebatizou o nome do produto para Dialogflow. Mas então quem é o Dialogflow? Bom, o Dialogflow é uma ferramenta do Google para nós criarmos assistentes de conversação. Então o Dialogflow permite que você crie agentes de conversação que têm algumas características extremamente importantes, extremamente legais. Uma delas é que esse assistente de conversação, esse agente que a gente cria, ele é baseado em inteligência artificial, ok? Então ele utiliza mecanismos, e algoritmos de machine learning para fazer o quê? Para fazer uma coisa que se chama Natural Language Processing, ou seja, processamento de linguagem natural. Isso aí nada mais é do que você entender a conversa, entender o contexto, entender o que uma pessoa está dizendo ou está escrevendo na forma como ela está acostumada a falar, da mesma forma como eu estou falando para vocês aqui nessa aula, ok? Sem necessariamente ter que seguir algum tipo de regra. Ele está disponível para mais de 20 idiomas para poder fazer esse Natural Language Processing, inclusive português do Brasil, tá bom? Uma outra vantagem do Dialogflow é que ele hoje é um assistente de conversação que permite que a gente distribua ele em multicanais. Então a gente pode integrar esse agente que a gente cria em diversos canais hoje, como por exemplo o Facebook Messenger, o Google Assistant, Twitter, Slack, Telegram, Skype, enfim, uma série de canais que estão disponíveis hoje, onde o seu usuário pode estar, onde o seu cliente pode estar, e você pode ter esse agente de conversação distribuído nesses canais. Assim como a gente tem multicanais, uma das grandes vantagens do Dialogflow é você ter multiplataformas atendendo a esses multicanais. Então hoje você pode ter o seu agente de conversação no Google Home, por exemplo, que é um dispositivo, no Google Auto, no celular, no relógio, no telefone, enfim, você pode usar o poder de multicanais com multiplataforma para chegar a mais pessoas de formas mais variadas possíveis, tá bom? E como eu disse no começo, como o Google comprou a API aí e rebatizou o produto, ele integrou então o produto na sua plataforma, na sua suite de produtos. Então hoje o Dialogflow é um produto que está totalmente integrado na plataforma de nuvem pública do Google, que é o Google Cloud, ok? E a gente vai ver mais para frente que ele se utiliza de uma série de produtos da família Firebase. A gente vai ver como é que isso funciona. Então, esse é todo o poder do Dialogflow. Você tem um assistente de conversação baseado em inteligência artificial, baseado em Natural Language Processing, onde você consegue ofertar em multicanais, multiplataformas e se beneficiar de toda a plataforma do Google para conseguir ter vantagens, ok? Legal. Bom, e o que é então um assistente de conversação, Como é que ele funciona? Qual que é o conceito por trás de um assistente de conversação? Principalmente um assistente que é baseado em Natural Language Processing, ou seja, um assistente que é baseado em processamento de linguagem natural. Bom, isso é importante porque existem milhares de formas da gente dizer a mesma coisa, ok? Então vamos imaginar, por exemplo, a pizzaria. Imagina a última vez que você ligou numa pizzaria, ok? Ou imagine pessoas ligando numa pizzaria. O que normalmente acontece? As pessoas interagem das mais diversas formas, não é uma forma só, ok? Ela não existe uma regra pré-definida, então as pessoas interagem das mais diversas formas. Então, quando a atendente atende e diz assim, olha, pizzaria tal, boa noite, as pessoas podem dizer, oi, beleza, eu quero pedir uma pizza, boa noite, poderia fazer um pedido, quero uma pizza de portuguesa, posso pedir, Fala, mano, quero uma pizza. Boa noite, pode anotar um pedido? Quanto tá a pizza de calabresa? Quero uma. Então vejam que existem diversas formas das pessoas interagirem numa conversa, ok? Diversas formas de dizer basicamente a mesma coisa. Se a gente imaginar que, por exemplo, nessa pizzaria, ao invés da pessoa estar falando ao telefone, ela está usando, por exemplo, um aplicativo ou um chatbot, ok? Pode ter diversos tipos de interação. Então imagina que a pessoa está digitando no chatbot ou está digitando no aplicativo, tá certo? Da pizzaria. Ela pode dizer, olá, boa noite, quero pedir uma pizza. Exatamente desse jeito, escrito errado, quero uma pizza de portuguesa, enfim. Ela pode escrever errado, tanto do ponto de vista de ortografia, quanto do ponto de vista de gramatical, de semântica, etc. Por quê?
porque é assim, de fato, que as pessoas interagem nos aplicativos, é assim que as pessoas interagem no telefone quando a gente fala de linguagem natural, tá bom? Legal. Agora, por que esse assistente, então, por que esse mecanismo de machine learning, né, ele é tão importante? Porque o assistente do Dialogflow, ele consegue pegar toda essa informação, né, ele consegue pegar todo esse contexto, todo esse texto, né, tudo isso que foi falado, certo ou errado, e traduzir, vamos dizer assim, para o que de fato as pessoas querem, que é pedir uma pizza, tá bom? Então, essa é a grande vantagem de um assistente de conversação, ele consegue entender o contexto do que a pessoa está dizendo de forma natural e traduzir isso para uma intenção que no final das contas, aqui no nosso exemplo, é pedir uma pizza, ok? Agora, o que acontece quando, por exemplo, o seu usuário, o seu cliente, ele está interagindo com um chatbot, onde ele é baseado em regras, ou ele é baseado em algum fluxo, ou ele é baseado, por exemplo, em palavras-chave, né? Esse chatbot, em algum momento, ele pode quebrar. Por quê? Porque quando ele está muito baseado em regras, a gente está vendo exemplo aqui que as pessoas normalmente elas podem dizer de um jeito diferente. Então não necessariamente ela fala como o chatbot está esperando, ou ela escreve como o aplicativo, por exemplo, está esperando. Então chatbots são ferramentas fantásticas, mas quando ele é baseado muito em regras, você sofre e ele pode quebrar se ele não tem qualquer mecanismo de tratar a linguagem natural como o Dialogflow faz, ok? Bom, e quando que a gente usa um assistente de conversação como o Dialogflow, né? Em que casos de uso normalmente a gente usaria o Dialogflow? Bom, quando a gente tem centenas ou milhares de usuários, é um bom exemplo. Por quê? Exatamente pelo que a gente viu. As pessoas podem dizer as coisas das formas mais variadas, né? Então, se a gente imaginar, por exemplo, um país continental como o Brasil, as pessoas no sul provavelmente vão falar frases diferentes das pessoas do Nordeste. As pessoas do Centro-Oeste provavelmente vão falar frases ou escrever frases diferentes das pessoas do Sudeste. E no final das contas elas podem estar tentando dizer a mesma coisa. Então, um assistente como o Dialogflow permite, né, que você tire vantagem disso através dos algoritmos de Machine Learning e Natural Language Processing. Ok? Bom, um assistente como o Dialogflow é importante quando, por exemplo, o usuário interage via áudio ou via texto, né? Então, ele permite, por exemplo, que o usuário interaja via áudio, ok? E via áudio é igual via texto, a pessoa não necessariamente fala de uma forma robotizada, ou fala, às vezes, dentro de uma regra, né? Às vezes as pessoas falam de uma forma natural e o assistente consegue capturar isso e fazer toda essa análise, ok? Quando a gente quer entregar uma mesma experiência em multicanais e plataformas. Então esse agente ele é interessante quando isso acontece, porque, por exemplo, é igual a primeira situação aqui. Você tem centenas de usuários, só que às vezes eles estão distribuídos em vários canais. Então você tem usuários que preferem acessar o website, tem usuários que preferem ir no Messenger, tem usuários que preferem ir no Telegram, tem algum usuário que de repente prefere usar o Slack, etc. Então o que acontece? Você quer entregar a mesma experiência, tá certo? Para todos esses usuários em todos esses canais da mesma forma. Então você pode utilizar um assistente como o Dialogflow que você vai ter esse tipo de benefício. E o último benefício, né? E o último, vamos dizer assim, um caso de uso para você utilizar um assistente desse é quando você precisa de alto desempenho e alta escalabilidade, ok? Então, o que acontece? Quando você tem muitos usuários interagindo com o seu assistente de conversação, o que acontece? Como a gente disse, ele é baseado em Machine Learning, né? E Machine Learning, ela precisa realmente de alto poder de processamento para poder rodar os seus algoritmos. E a grande vantagem do Dialogflow é que ele está integrado na plataforma do Google, né? Então isso permite que você use a plataforma do Google e que ela escale conforme a sua necessidade, sem que você tenha qualquer tipo de problema de desempenho ou de escalabilidade, tá bom? Essa foi a nossa aula, eu vejo vocês em próximas aulas, até mais.